Boa noite, colegas. Boa noite, prof. Hoje a gente vai apresentar, então, a nossa análise crítica do artigo Análise do Comportamento Sexual de Adolescentes. O nosso grupo é composto pelas acadêmicas Ana Paula, Cindy e Vanusa. O presente resumo foi realizado com base no artigo Análise do Comportamento Sexual de Adolescentes, elaborado e apresentado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, Brasil. As principais áreas de estudo envolvidas na pesquisa analisadas dizem respeito à saúde e educação. O principal tema abordado corresponde ao comportamento sexual na adolescência, segundo o sexo, tendo como base os 282 adolescentes estudantes da rede pública com idades entre 12 e 19 anos de ambos os sexos. Os dados da amostra foram coletados no período entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. Então, para a realização da pesquisa, foi utilizada uma análise descritiva da amostra pesquisada e os dados eles foram obtidos através da aplicação de um questionário estruturado e individual. Esses questionários, eles foram realizados a fim de colher as informações necessárias e essenciais para a realização da análise estatística descritiva. Os dados foram organizados através do programa Microsoft Excel de 2010 e analisados pelo programa SPSS, versão 13. Na análise inferencial, foram utilizados os testes do Q-quadrado, de Pearson e o exato de Fisher, nas variáveis referentes aos métodos contraceptivos, prática sexual e falta da mesma. Então, na análise das representações sociodemográficas e da orientação sexual, foram utilizados os testes do Mann-Whitney, e quanto à variável da orientação sexual, foi aplicado o Q-quadrado, o exato, e o Mann-Whitney e o T-student, a fim de verificar as possíveis diferenças entre os adolescentes segundo o sexo. A amostra investigada no presente estudo compreendeu 9 escolas de rede pública, correspondendo a 109 turmas de ensino fundamental e médio, com os adolescentes entre 12 e 19 anos de idade, compreendendo um total de 235 estudantes. A fim de complementar a amostra, foram acrescidos 20% do tamanho referenciado para atenuar as limitações por perdas na aplicação ou preenchimento inadequado dos questionários, totalizando a amostra final com 282 adolescentes. A pesquisa do artigo foi realizada após os 282 adolescentes aceitarem participar do estudo, tendo preenchido o termo de consentimento livre e esclarecido com a assinatura de um responsável. Para obter as variáveis analisadas neste estudo, os alunos foram convidados a responder a um questionário estruturado e aplicável, abordando questões sobre características sociodemográficas e comportamento sexual apresentado por cada sujeito. Então, das variáveis quantitativas, né? O primeiro conjunto de variáveis compreendem as características sociodemográficas: cor, religião, crença, período de estudo, trabalho assalariado, tipo de moradia, procedência e renda mensal, que estão descritos na tabela 1 que está ao lado. Os resultados, então, 282 adolescentes foram distribuídos em 170 do sexo feminino e 112 do sexo masculino. Quanto às médias de idade, foram obtidas 15,20 para sexo masculino e 14,05 para o sexo feminino. A tabela mostra os dados referentes ao primeiro conjunto de variáveis, sociodemográficas e econômicas, segundo o sexo. O segundo conjunto de variáveis analisadas tem relação com a orientação sexual e a primeira relação sexual dos adolescentes, e referem-se a iniciação sexual, coitarca, decisão de ter coitarca, sentimentos durante a coitarca,
local da coitarca estão listadas na tabela 2. Na análise do segundo conjunto de variáveis presentes na tabela 2, diz respeito à orientação sexual e iniciação sexual. Então, se observou uma diferença significativa nas variáveis iniciação sexual, decisão de realizar o ato do coito, o local escolhido, a idade do parceiro e na sua primeira relação sexual. O terceiro conjunto, então, contempla as variáveis relacionadas ao uso de métodos contraceptivos e práticas sexuais dos adolescentes na primeira e na última relação sexual, que estão referenciados na tabela 3 ao lado. Quanto à tabela 3, referenciada no artigo de origem, é analisado o uso dos métodos contraceptivos e da prática sexual dos adolescentes amostrados. Foi verificado que houve diferença na comparação entre os sexos na maioria das variáveis avaliadas. As variáveis quantitativas ainda, né? O quarto e último conjunto diz respeito às variáveis relacionadas à ausência de vida sexual e elas estão demonstradas na tabela 4 ao lado. O último conjunto de variáveis avaliadas são referentes à ausência da iniciação sexual, sendo pontuado a diferença estatística significativa em relação ao sexo, observando que as motivações diferentes dependem também do sexo. Utilizaremos, com base para a realização da análise crítica do artigo referido, os critérios descritos por Crato, como necessários para testar a acuracidade e a qualidade de um artigo científico, através da análise dos seguintes aspectos. Título e resumo. No que diz respeito ao título do artigo analisado, análise do comportamento sexual de adolescentes, referente ao título, a gente pontua que o mesmo ele contempla os critérios de ser sucinto, né, e bem descrito. E o resumo também, ele se apresenta de forma sintética e concisa, referente ao objeto de estudo, né, que é o comportamento sexual de adolescentes. Sobre a introdução e a revisão de literatura, consideramos que o artigo analisado preenche os requisitos na questão da introdução e da sucinta revisão literária que explanou de forma satisfatória os aspectos referentes ao comportamento sexual dos adolescentes no Brasil, referenciando dados de outros estudos relacionados com a temática abordada. Metodologia e instrumento de pesquisa. Com base nestes itens, pontuamos que o referido artigo predispõe de uma metodologia organizada e faz uso de duas formas de análise da amostra, sendo uma delas a estatística descritiva, ao qual observou as variáveis quantitativas, bem como a estatística inferencial, que através dos instrumentos Microsoft Excel 2010 e SPSS, submeteu os dados à análise das diferenças em relação à população. Sobre o instrumento de pesquisa, pontuamos que o artigo não traz informações sobre a validação deste questionário. População e amostra. Então, o presente artigo baseou-se em uma pesquisa amostral onde foram coletadas e analisadas as informações de 282 alunos de uma população de 4.968 estudantes. Então, a gente considera que essa amostra coletada ela teve um número reduzido de participantes. E, desta forma, os dados finais foram generalizados com base em uma pequena parcela de estudantes da cidade ao qual foi realizado o estudo. Sobre os critérios de seleção e tamanho de amostra, pontuamos nesse aspecto que o artigo que resumimos, apesar de ter contemplado as descrições da população analisada de forma adequada, não abrangeu de forma satisfatória o quesito de aleatoriedade dos estudantes da cidade de Vitória de Santo Antão, pois excluiu a parcela da população dos estudantes de escolas de ensino fundamental e média privadas. A análise dessa variável seria importante para ampliar os resultados do estudo. Tipo de estudo. Então, no artigo da pesquisa, foi aplicado o estudo transversal, no qual uma população é pesquisada em um dado momento e de como as variáveis estão conectadas. Então, dentro dos resultados, discussão e conclusão, né? Quanto ao
item dos resultados, o Crato, ele referencia, né, que os valores de P devem ser menores que 0,05 para serem considerados estatisticamente significantes. Ademais, considera-se importante a objetividade ao passar essas informações através das tabelas e dos gráficos, que devem ser visualmente harmônicos. Quanto à discussão e à conclusão, pontuamos que, quanto aos resultados, os autores do artigo referenciaram os valores de P de forma correta, considerando os achados estatisticamente significantes, que posteriormente foram explicados na discussão, que apresentou um bom aporte teórico e domínio dos assuntos pesquisados, bem como na sua conclusão, que foi realizada de forma sucinta e trouxe os dados significantes no desfecho da pesquisa. Obrigada.